Bom dia, pessoal, como vamos? Espero que todos estejam bem de saúde. Hoje nós vamos dar início aí ao capítulo 3 da apostila, as monarquias nacionais, né? A unidade temática nossa ainda é aí a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. E os nossos objetos de conhecimento, a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica aí da centralização política e os conflitos na Europa, né? Ao longo desse capítulo nós vamos buscar então conhecer, né, compreender o papel exercido por comerciantes, artesãos, burgueses no processo de redefinição das relações de poder na Idade Média, né? Bem como relacionar aí a centralização de poder e o processo constitutivo das monarquias nacionais ao protagonismo exercido pela burguesia, que então ambicionava libertar-se do jugo da Igreja Católica, né? Vamos também conhecer a importância das universidades medievais para a manutenção dos aspectos aí da cultura greco-romana, né? E compreender com isso tudo o impacto da constituição das monarquias nacionais para a afirmação de uma nova ordem de direitos civis, né? Isso tudo será importante para a gente entender aí o papel desempenhado pelo Tribunal do Santo Ofício na reafirmação do poder da Igreja Católica nesse período, bem como compreender o impacto da peste negra e da crise de produção agrícola no processo de fragmentação da sociedade feudal do período medieval. Com tudo isso, nós teremos condições de identificar aí as características do absolutismo e compreender o papel desempenhado por intelectuais na sua afirmação, né, no processo histórico aí de afirmação do absolutismo. Na apostila de vocês, a página 40, vejam lá que existe um mapa que mostra aí a atual divisão política do mundo, né? Nele a gente pode observar algumas fronteiras, então, que separam os diversos países hoje existentes, né? Como vocês sabem, atualmente há cerca de 200 países espalhados por 5 continentes, né? Nunca esse número foi aí tão grande. Para se ter uma ideia, na primeira década do século XX, havia apenas 57 países, né? E esse número já foi menor. Na Europa, por exemplo, né, os primeiros estados começaram a se formar ainda na Idade Média, né? Nesse período, a parte ocidental do território europeu encontrava-se fragmentada por feudos, né, em feudos. O controle desses feudos estava nas mãos, então, dos chamados senhores feudais, né? E pouco a pouco, no entanto, os feudos foram se unificando, dando origem, então, a diferentes estados, que podem aí ser considerados os embriões de muitos dos países europeus da atualidade, né? Essas mudanças observadas na Europa durante a Idade Média não aconteceram, no entanto, de uma hora para outra, né? Foi um processo longo que durou vários séculos, ao longo dos quais aí a influência dos senhores feudais se reduziu e o poder passou a ser controlado pelos reis, com o apoio de um novo grupo social ligado às atividades comerciais, os burgueses, né? Por isso os historiadores chamam, né, a esses novos estados que surgiram nesse período de monarquias nacionais, né? Nesse capítulo aí a gente vai ver diversos fatores que levaram a todas essas mudanças na Europa, né? Num primeiro momento, caberia apontar aí a respeito do tópico sobre uma Europa fragmentada. Eu recomendo que vocês leiam esse texto na apostila de vocês, da página 41, e sobre ele eu gostaria de comentar, né, de deixar bastante aqui explícito para vocês que esse progresso das relações econômicas no seio aí da sociedade medieval, ele garantiu uma ampla e profunda mudança na mentalidade, né, da época, né?
Com o florescimento das cidades medievais, as relações políticas, econômicas e sociais, elas foram alteradas, dando margem, né, ao surgimento aí de novas organizações e mesmo ao protagonismo de novos atores sociais. É importante destacar, nesse sentido, o papel desempenhado pelos burgueses e a importância que eles tiveram na afirmação dos poderes dos reis, né, dos monarcas. Essa nova dinâmica relacional, né, daria margem aí, tempos depois, para a constituição dos estados modernos, né? O antagonismo, é importante que vocês tenham em mente aí, o antagonismo vivido pelos burgueses e a nobreza feudal, né, nesse período. Enquanto a crescente burguesia via no comércio a possibilidade de transformar a realidade e impulsionar aí os deslocamentos, né, na estrutura de poder, consagrando aí a cidade, né, como laboratório de novas experiências sociais, a nobreza feudal ela permanecia ligada às tradições feudais, né, desejosa aí por manter-se ligada à terra, que era, afinal de contas, uma feudal, né, aquilo que o sustentava prioritariamente, desejosa então de manter-se aí ligada à terra e submetida aos pressupostos cristãos ostentados, aí, sustentados pela Igreja Católica, né? A estrutura clerical, vejam bem, em meio a esse cenário, né, se posicionou aí ao lado da nobreza e reafirmou a ordem de valores e tradições que deram estrutura, né, à sociedade medieval, né? No próximo vídeo, no segundo vídeo da nossa aula, eu vou trabalhar aí com vocês a respeito do tópico sobre a centralização do poder real e falar um pouquinho das universidades e do direito romano. E num terceiro vídeo, comentarei com vocês sobre os exercícios que deverão realizar até amanhã, até o final do dia de amanhã, como tarefa.